Bom dia pessoal. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremos, regozijemos, temos um coração grato por mais esse dia que Ele fez. Vamos lá para a nossa terceira aula. Eu tive, alguns contratempos, mas graças a Deus, o Senhor Jesus é bom para sempre. Vamos já, nossa terceira aula, vamos estar falando sobre reserva de oportunidade. Em nome de Jesus, vocês vão ter os seus 7 pilares aí para o planejamento financeiro de 2025, segundo a visão de Deus. Hoje estamos no 4º dia do ano de 2025. Já está acabando o ano, né? Brincadeiras à parte, mas vamos lá para a nossa aula, não importa isso. Reserva de oportunidades. Então falamos sobre mordomia cristã, falamos sobre orçamento, tudo segundo a visão de Deus, e agora vamos falar sobre reserva de oportunidades. 7 pilares muito importantes para que possamos ter um bom planejamento para 2025. Então vamos começar aqui, reserva de oportunidade. Vamos ler Gênesis, né? Porque a proposta aqui, esse planejamento, é o sobrenatural de Deus sobre o nosso natural. Para a gente poder ser um bom administrador, precisa, então, do sobrenatural com o nosso natural. Uma coisa não desvincula da outra ou anula a outra. A grande problemática nessa área financeira da vida, do crente em particular, é que acha que tudo que Deus vai fazer, Ele já fez. Só espero que nós façamos a nossa parte. Vimos numa aula passada sobre orçamento, sobre a questão da administração. É a nossa parte, ser governador. E aí vamos ler até agora Gênesis, capítulo 31. É um texto muito conhecido, fala do grande governador. Se Moisés fosse o grande legislador de Deus, José foi o grande governador, administrador de Deus. É um texto conhecido, vamos a Gênesis 41, 33, e diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui no celular, porque no computador tem que formatar esse computador. Me ajuda aí. Gênesis 41, 33 diz assim: portanto, que o faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e ponha sobre a terra do Egito. O faraó deve fazer assim: nomeie administradores sobre a terra, que tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte todo o mantimento desses bons anos que virão, estoquem trigo sob a supervisão do faraó, para mantimento nas cidades, e o armazenem ou guardem. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça. Que interessante. A partir desse texto, a partir de tudo isso, nós já ouvimos sobre esse texto, Deus revela esse sonho a José, o sonho que o faraó teve, mas a partir daí, interessante, José, ele institui a primeira caderneta de poupança no mundo. A partir dali, todo mundo copiou, obviamente, é um princípio, a Bíblia é para isso mesmo, para nós seguirmos esses princípios. Então José institui a primeira caderneta de poupança. Entenda que quando se fala em poupança, pensa logo na caixa, né? Vem para a caixa, você também lembra? Aí a galera aí dessa época aí. Então, mas poupança, caderneta de poupança não tem nada a ver com essa questão, esse chamado aí do governo, que você tem que guardar seu dinheiro lá. Não. Poupar quer dizer reter uma parte de algum recurso. Nesse caso, estamos falando de questões financeiras. Então, José institui a primeira caderneta de poupança, a primeira poupança ali, e com um propósito, para que pudesse um povo, nesse caso, nesse contexto, pudesse sobreviver para os dias maus que virão. Entenda que crise nós vamos sempre ter na nossa vida. Existem dias bons e dias maus, como Paulo mesmo fala. Isso aí é notório. É só você lembrar, voltar alguns anos atrás, 2019. O que aconteceu em 2019? Quantas empresas fecharam? Quantas igrejas fecharam porque não tinha uma reserva de oportunidade? Eu chamo de reserva de oportunidade, eu como educador financeiro, alguns colegas meus chamam de reserva de emergência. Se você jogar no Google, você vai ver reserva de emergência. Mas como nós somos servos, nós entendemos o poder da palavra, porque a palavra tem poder, vida e morte estão no poder da palavra, e quem souber utilizar vai comer do fruto. Ponto final. Não tem que reclamar, fala com Deus, que isso é princípio. Eu chamo de reserva de oportunidade. Como nós lemos no texto, José foi muito claro, reserva 1/5.
ele estabelece um quinto quer dizer 20%, ou seja, você precisa tirar 20% de tudo que você faz, de tudo que você ganha. Seu prolabore, salário, a tua empresa, não importa, 20%. Para que quando vier os dias maus, o dia das vacas magras, você esteja preparado. É nesse momento que o José está falando, de que ele estabelece a primeira caderneta de poupança, a reserva de oportunidade, que eu chamo, para aproveitar. E se você lembrar, ler, continuar lendo esse texto, até sugiro que você leia esse capítulo todo para ter um melhor entendimento. A partir dali que o José enriqueceu o próprio faraó, porque quando chegou então o tempo da oportunidade, que eu chamo no caso foi de fome, né, as pessoas começaram a vender as coisas para poder comer. Né? Então não importava mais você ter carro, ter casa, porque o que adianta ter casa, carro, se você vai morrer de fome? Então ali, literalmente, Faraó era o dono do mundo, as pessoas venderam as terras, venderam tudo que tinha, porque por não ter seguido esse princípio, passaram fome, não ajuntaram, não se prepararam para os dias maus. E assim também é na nossa vida. Se parar a pensar, se eu perguntar quanto você tem guardado aí, né? Então, só você fazer essa reflexão. Então, esse é o princípio, o sobrenatural, separar um quinto, 20% de tudo, para que você possa aproveitar as oportunidades que, por exemplo, estamos em janeiro, muita gente agora está endividada, muita conta agora. Então, você tem a oportunidade de comprar carro barato, casa barata, entre muitas outras coisas. Por isso que eu chamo de reserva de oportunidade. E também para quando vier os dias maus, você esteja preparado ali, você passar como muitos passaram pelo esse ano de 2019 para cá, certo? Muita gente se recuperando ainda, mas muitos passaram em pés secos por conta disso. Então, esse é um princípio bíblico, reserva de oportunidade. Separe 20% de tudo que você recebe. Além, claro, como falamos lá da mordomia cristã, os 10%. Ou seja, se formos parar para analisar, precisamos separar 30% de fato de tudo que entra. E agora vamos para a parte técnica, vamos para a parte natural. E como vamos fazer isso? A partir desse entendimento, então, desse princípio que você precisa guardar ali uma reserva de oportunidade, ou seja, 30%, vamos estar falando sobre isso, mas o certo mesmo, o ideal, né? Depois vou falar o real, porque tem o ideal e o real. Mas o ideal é que é 30%, porque tem o dízimo, e os 20% para a reserva de oportunidade. Daqui a pouco vamos distribuir isso. Agora vamos para a parte técnica da coisa. Você já entendeu a parte sobrenatural, a parte espiritual. Qual é a parte técnica? Com esses 20%, você precisa ter guardado o quê? De 3 a 6 meses de recursos guardados. Como assim? Se você, vamos botar, você ganha R$1.000. Se você ganha R$1.000, então você precisa ter 3 meses aí, no mínimo, guardados. Para você poder, nesses 3 meses, se quando vier o dia mal, você está preparado durante 3 meses. É uma falta de emprego, pelo menos você vai conseguir manter suas contas, manter sua casa, ali tudo, as contas normal, até daqui a 3 meses você conseguir uma nova oportunidade. Mas é claro, é dentro do teu contexto, dentro da tua situação atual. Se você não consegue fazer isso em 3 meses, comece então com 1 mês que seja. Mas você precisa aguardar. Vende alguma coisa, tem muita coisa dentro. Você está sentado, deixa eu falar uma coisa, você está sentado em dinheiro na sua casa nesse momento. Se você olhar para o teu guarda-roupa, se você olhar para debaixo da pia, se olhar direitinho na tua casa, tem muito dinheiro. Você pode montar rapidamente essa reserva de oportunidade. Eu falo isso na minha mentoria, nos cursos que eu dou. No último módulo, no último pilar, a gente vai estar falando sobre treinamento. Mas o que você precisa saber agora, você precisa separar. Seja 20%, seja 15%, seja 10%, seja 5%, mas comece agora, nem que seja como um treinamento, mas tenha no teu planejamento uma reserva. Bem? E onde investir isso? Bom, onde investir é simples também. Você ainda não tem entendimento, vamos pupilar do investimento, vamos falar sobre investimento, mas pode colocar agora exatamente numa caderneta de poupança, não tem problema, da Caixa, do Banco do Brasil, mas eu sugiro para você, se você provavelmente tem uma conta digital, tem o Nubank, tem o PicPay da vida, o IT, alguma conta digital que vai render aí, a proposta não é
ter uma grande rentabilidade, mas sim é rentabilizar o dinheiro parado, ainda mais que a inflação, né, de 2025 não é bom. Então coloca aí um Selic da vida, um CDB da vida, aí numa poupança já vai estar rendendo aí essa reserva de oportunidade. Tá bom? Vamos depois para a próxima aula, onde vamos estar falando sobre gestão de dívida. Então, eu espero que você tenha entendido essa questão, esse princípio. Você precisa poupar alguma coisa. Comece. O ideal, qual é o ideal? 30%. Tem 10% do dízimo, 20% para sua reserva de oportunidade. E você precisa ter de 3 a 6 meses. Mas, dependendo do teu estado atual, do teu momento, comece. Vou dar um jeito, vai vender alguma coisa, vai fazer hora extra, vai ter pelo menos um mês, garantir um mês, ok? E onde investir? Uma caderneta de poupança, pode começar, como você já tem aí. E detalhe, não deixe, se você tem uma conta aí no Santander, no Bradesco, nesses bancões da vida, não deixe na mesma na conta corrente, porque na conta corrente você tem a opção de botar na poupança. Não deixe junto, deixe separado. Se você tem um Santander, coloque no Nubank essa reserva de oportunidade, porque você vai ser tentador a mexer nesse dinheiro. Então, não deixe no mesmo banco. Coloque em bancos diferentes. Tá? E onde você possa tirar imediatamente, porque é reserva de oportunidade, seja para o bem ou seja para o mal. Vejo vocês na próxima aula. Deus abençoe a todos.